A questão 50. A figura abaixo mostra uma face de um arranjo cúbico montado com duas partes geometricamente iguais. A parte 1 é totalmente preenchida com um líquido de índice de refração N1 e a parte 2 é um bloco maciço de um material transparente com índice de refração N2. Neste arranjo, um raio de luz monocromático saindo do ponto P chega ao ponto C sem sofrer desvio de sua direção inicial. Retirando-se o líquido N1 e preenchendo-se completamente a parte 1 com um líquido de índice de refração N3, tem-se que o mesmo raio saindo do ponto P chega integralmente ao ponto D. Considere que todos os meios sejam homogêneos, transparentes e isotrópicos, e que a interface entre eles forme um dióptro perfeitamente plano. Nessas condições, é correto afirmar que o índice de refração de N3 pode ser igual a... Vamos lá. Se esse raio passa sem sofrer desvio do meio 1 para o meio 2, isso significa que N1 igual a N2. Quando você substitui esse cara aqui por N3, o raio de luz que incide ele vai sofrer reflexão aqui, certo? E vai atingir D, segundo o enunciado. Necessariamente, o ângulo aqui é de 45 graus também. Tá? Então, vamos fazer um desenho um pouquinho maior do lado de cá. Eu tenho aqui a interface. Esse meio de baixo é o N3, o de cima é o N2. O raio incide e sofre reflexão total, porque ele diz que o raio incide integralmente em D. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Bom, para sofrer reflexão total, eu tenho o ângulo limite. E o ângulo limite, ele é igual a N do menor, no caso N2, sobre N3. E o N2, eu sei que é igual a N1. Então, é N1 sobre N3. Por outro lado, eu sei que o seno do ângulo limite ele tem que ser o quê? Menor que seno de 45 graus. Porque esse é o ângulo de incidência. O ângulo limite tem que ser menor. Na verdade, menor ou igual que o ângulo limite. Digamos que o ângulo limite seja, na verdade, maior. Digamos que o ângulo limite seja esse cara aqui. O raio não vai sofrer reflexão total para 45 graus, certo? Então, não pode chegar integralmente. Então, só é possível se o ângulo limite for menor ou igual a 45 graus. Tem que ser um ângulo menorzinho aqui, beleza? Sendo assim, a gente pode substituir na inequação de baixo, seno de L por N1 sobre N3, menor ou igual que seno de 45, que é raiz de 2 sobre 3. Peraí, raiz de 2 sobre 2. Eu quero achar N3, passo o N3 para lá, fica N3. Vamos fazer bonitinho aqui, vai. Passo N2 para cá, vai ficar 2N1 menor ou igual a raiz de 2N3. Inverte a equação, aí vai ficar raiz de 2N3 maior ou igual a 2N1. N3 tem que ser maior ou igual a 2 sobre raiz de 2N1, e 2 sobre raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2N1, né? É só racionalizar, e raiz de 2 é aproximadamente 1,4N1. Então, eu preciso de uma resposta, né? A única alternativa possível tem que ser aquela que N3 seja maior do que 1,4N1. A única possível é a letra A. Daí eu vou dar uma sugestão para vocês. Olha só. Quando ele pergunta
que qual índice de refração que o índice de refração de N3 pode ser igual a, certamente a gente está falando de um intervalo. Então as respostas possíveis são extremas, ou seja, isso poderia ser A ou D, tá bom? Então a gente já pode eliminar a B e a C. Por outro lado, a gente sabe que ocorre reflexão total se o índice de refração N3 for maior do que o índice de refração N2, né? Se ele estiver indo do meio mais para o meio menos refringente. E quanto maior esse cara aqui, mais fácil é de ocorrer reflexão total. Então, certamente o limite é inferior, ou seja, o N3 tem que ser maior que alguma coisa. Então, não poderia ser 1,1, porque se fosse possível 1,1, 1,2, 1,3 e 1,5 também seriam possíveis. Então, por exclusão, a gente pode ter, de certo modo, relativa certeza que a única possível é a letra A. Tá? Essa dica pode ser bem útil na hora da prova por uma questão de tempo. Você não precisa fazer contas, né? Você precisa economizar tempo para resolver outras questões. No caso da AFA, como tem muitas questões, eu não sei se é bacana pular questões, né? Não só porque, ou melhor, como tem muitos candidatos, eu não sei se é bacana pular a questão. Então, o negócio é fazer o máximo de questões possíveis. Então, acho que uma técnica razoável para a AFA é tentar pegar essas sacadas, né? Achar direto a resposta sem ter que fazer contas, tá? Então, acho que é bacana vocês tentarem treinar isso. Vamos para a próxima.